Hoje muito se fala sobre sustentabilidade. Existem várias siglas, né? ESG, ESG. Quando a gente fala de sustentabilidade, qual é a relação com a felicidade? Será que é possível ser feliz sozinho? Será que é possível ser feliz num mundo de desigualdades, num mundo onde não existe uma visão do todo do meio ambiente, do social, do pessoal? Para falar sobre isso, a gente tem uma convidada muito especial. Nós temos hoje aqui no Caminhos da Felicidade a Gladys Chueri. Ela é mãe de Helena, adoro isso, adoro que ela é mãe de Helena. Hoje a gente tem que celebrar, a Gladys acabou de passar numa prova importantíssima e ela vai falar um pouquinho sobre isso. Gladys, ela é diretora da Tática, ela tem formação em FIB, Felicidade Interna Bruta, então é uma pessoa que tem um lado muito forte de business, de governança, de compliance, e ao mesmo tempo tem uma visão muito forte de felicidade interna bruta, e como que a gente traz isso para dentro das organizações. Então, por exemplo, se a gente falar de ESG, né, o S do social, nós temos, por exemplo, bem-estar e felicidade como um dos princípios. Então, hoje as empresas já começam a olhar, né, Gladys? Já começa a ter um olhar diferente, por exemplo, para o bem-estar, para a felicidade dentro das organizações. Gladys, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui num dia tão feliz que você tem, né, vários motivos para celebrar. Então, que bom que você vai compartilhar isso aqui com a gente. Flávia, muito obrigada. Obrigada pela essa oportunidade de falar de uma coisa que é incrível, que é a felicidade interna bruta. E realmente estou muito feliz porque fui aprovada ali na prova do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por uma jornada de conselheira fiscal. Então, eu estou muito feliz mesmo. E falar desse tema de FIB, né, de felicidade interna bruta, é extremamente importante, né? Só para os nossos ouvintes aqui e quem nos vê também observar e entender um pouco do que é o FIB. O FIB ele surge lá atrás, em 1982, né, com o rei bhutanês, trazendo um conceito diferente de medir, né, indicador de desempenho de um país. Ao invés de ele medir o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele veio com o conceito de medir o FIB, que é a felicidade interna bruta daquele país. E o Butão foi considerado naquela época, então, o país do mundo, né? Considerando, obviamente, os indicadores que foram medidos ali. A partir daí, né, Flávia, tudo mudou, porque se percebeu um importante indicador e relevante indicador, não só para o país, mas para as organizações que fazem parte daquele país, né? E aí se formatou um modelo, vamos chamar assim, de FIB para as organizações. E diga-se de passagem, na esteira de tudo isso que está acontecendo nos últimos 2 anos, a gente percebe que essa pauta nas organizações se tornou extremamente relevante justamente por conta do que você comentou do ESG, né, que é a parte, o S em especial da parte de felicidade, que está sendo, de fato, promulgada e sendo disseminada nas organizações de forma bastante evidente, né? Então, isso é muito relevante, muito importante nesses últimos tempos. E falar de FIB, de felicidade interna bruta, e não falar do social é um pouco descasado, né? E não existe uma dicotomia aí, pelo contrário, eles se conectam, eles se juntam efetivamente, Flávia. E o que eu queria trazer aqui sobre os conceitos de FIB, né, mais do que simplesmente um programa de felicidade, existe um arcabouço muito grande e relevante nas organizações, que é o cuidado integral das pessoas, né? E as empresas estão preocupadas com isso. E eu também quero deixar esse conceito bastante ratificado aqui, porque é importante dizer que se nós não cuidarmos das pessoas, não vai existir o environment e tampouco a governança. Perfeito. Então, se eu fosse falar por onde começa um programa de ESG, comece pelas pessoas. Comece analisando as pessoas. Comece cuidando das pessoas, né? Porque foram elas e são elas que desenvolvem e trazem os resultados. A ONU, Flávia, percebeu a importância, por exemplo, desse programa, desse indicador, vamos chamar assim, que é o FIB, o Felicidade Interna Bruta, e trouxe na esteira do seu
dos seus conceitos, né, esse conceito para dentro da ONU, e aí colocaram em diversas agendas, a Rio+20, né, há um tempo atrás, agora com o ESG, e mais ainda, a ONU hoje prepara e desenvolve um relatório de happiness report, que eles chamam, um anuário de felicidade que eles desenvolvem anualmente, e divulgam isso para o mundo inteiro. Então, você pode entrar no site da ONU e colocar lá, digitar lá na sua página da internet, né, o World Happiness Report da ONU. E aí você vai ver quais são as ações que cada país faz para tornar o seu país mais feliz. Mas isso também tem a ver com as organizações, tem a ver com quem está gerindo as organizações. Programas de felicidade, você pode desenvolver diversos programas de saúde, bem-estar e tudo mais. De novo, se não for um conceito firme, organizações, um conceito claro e óbvio, né? Tone of the top, sai do topo. Os CEOs, os CFOs, o board tem que entender que mais do que você dar um programa ou mais do que você implementar mais uma atividade dentro das organizações, é realmente uma atividade de cuidado com as pessoas, né? E de trazer segurança psicológica para o trabalho. E, de novo, né? Não é lucro pelo lucro, mas é lucro com sustentabilidade, né? E a sustentabilidade, a perenidade das organizações, mas cuidando das pessoas, porque são elas que trazem os resultados. Gladys, eu acho que tem um ponto importante, e que acho que é um cuidado que vale reforçar, para que isso não vire greenwashing, né? Para que não vire, porque é bonitinho, eu vou colocar um programa de felicidade porque, tá na moda. Não, eu acho que reforçar essa visão que tem que ser algo autêntico, que tem que ser algo que realmente a empresa se preocupe. Né? E essa visão, quando você fala da liderança, uma liderança comprometida é fundamental para que isso aconteça, né? Para que isso não seja um programa mais do mesmo, né? Que caia, é mais uma coisinha só para cumprir legislação. Não, é a visão de aquilo que você falou. Sem pessoas não existe resultado, não existe empresa. Então, cuidar das pessoas, e aí quando você vai para o cuidar das pessoas, para muito além do que, porque é bonitinho, tá na moda, porque realmente produz resultados duradouros. E um outro ponto que eu queria te perguntar, na sua visão, assim, as organizações estão preparadas para isso? Como é que você enxerga esse movimento das organizações? As empresas estão atentas a isso? Excelente pergunta. E só ratificando o que você comentou, sim, é importante que isso não seja mais um programa, um simples programa dentro da organização, como, por exemplo, um programa de segurança e saúde e tudo mais, mas que ele seja algo que entre de forma genuína dentro das organizações. E autêntica, como você bem disse, né? E vou dizer para vocês que as empresas não estão preparadas. Não porque não é algo que as organizações vieram se preparando, assim como o ESG no final do dia, né? Foi feita uma pesquisa para identificar quais são as ações que cada organização, e em especial um recorte para as companhias de capital aberto, por exemplo, que já divulgam, por exemplo, o relatório integrado e assim por diante, quais as ações de ESG elas estão fazendo. Cada uma está fazendo de um jeito. Não tem um padrão, né? Mas também não significa que tem que ter um padrão, porque cada organização tem uma cultura, tem um propósito específico. Claro, temos que ter um fundamento, ter algo que nos ajude a construir uma ideia, mas não significa que a minha organização tem que fazer o mesmo que a tua organização, em relação ao que é o FIB, em relação ao que é o ESG e assim por diante. Porque eles estão conectados, novamente, estão conectados. Então, por que eu digo que elas não estão preparadas? Porque elas não entenderam ainda o propósito de se cuidar das pessoas. Diversos profissionais durante a pandemia tiveram doenças sociais, socioemocionais, que prejudicou muito as organizações. E aí as organizações correram para o quê? Para apagar o incêndio, para trazer segurança psicológica, outro psicólogo para conversar com os colaboradores e tudo mais. Mas não é só isso, Flávia. Tem muito mais assuntos e aspectos
extremamente relevantes para se discutir dentro da organização, como, por exemplo, um diretor financeiro que tem burnout. Ele é um cara extremamente estratégico dentro da companhia, e se ele tem burnout, o que acontece? A companhia fica sem aquele colaborador que eventualmente é um colaborador-chave para a companhia, né? E não só ele, não só os profissionais que estão no board, por exemplo, ou estão no alto nível. Tem os profissionais que também são profissionais-chave dentro da companhia, que influenciam outras pessoas. E quem está olhando por eles? Verdade. Quem está olhando por eles? Verdade. Essa é uma reflexão importante. Então, até nessa linha, para a gente encerrar, Gladys, que recomendação você daria para os líderes? Ou seja, para os líderes que estão ouvindo a gente agora, e, gente, assim, para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando o vídeo, quando a gente fala de liderança, a gente não está falando, só para esclarecer, de grandes empresas, não. Quando a gente fala de processo de cuidar de pessoas, se você tem um colaborador, você já pode se preocupar em cuidar dele. Então, assim, não precisa ser uma grande empresa. Então, esse recado não é só para os grandes, não, é para todos que lideram pessoas. Que dica que você poderia dar para os líderes? A primeira coisa, eu usaria essa palavra que nós falamos aqui. Sejam genuínos no cuidado com as pessoas. Não façam programas sem ter um propósito, sem querer realmente ter um propósito. Então, a partir daí, a partir do conceito do FIB, da felicidade interna bruta, que é o cuidado total com os colaboradores, de forma genuína e autêntica, como você também comentou, nós podemos trazer aqui para dentro das organizações programas que sejam perenes. Não é só um programa que vai durar 1 ano ou 2. A proposta do projeto do FIB é exatamente essa, que ele seja um programa perene. Então, que possamos ser genuínos nessa estruturação desse projeto. E mais do que isso, entender o conceito, entender o primeiro passo do que é o FIB de fato, para que a gente possa aplicar nas organizações e procurar pessoas que sejam sérias para aplicar esses programas. E não, eu faço um programa aqui de psicologia positiva. Ok, mas procurem pessoas sérias que trabalhem de forma genuína, autêntica e com seriedade, porque a gente está falando de pessoas e não de máquinas ou coisas, né? Nossa, maravilhosa. Gladys, muito, muito obrigada. Hoje é dia de celebrar, né? Vai celebrar com a Exatamente. Helena. Hoje é dia de celebrar. Meus parabéns. Muita gratidão a você por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E a gente torce para que isso, né, para que daqui a pouco esse assunto seja um assunto tão comum que a gente nem precise conversar mais sobre isso na rádio. Exatamente. Muito obrigada. Beijo para todos que acompanham a gente e um ótimo restinho de dia.